Se intitular cristão não faz de você o centro do universo e o centro do reino de Deus. Pelo contrário, te titular cristão te faz um servo que tem que dedicar o seu tempo a Deus e à obra como um todo. Então, você precisa entender isso. Te tornar o centro de todas as coisas é um sentimento do antropocentrismo. E nós não vivemos com a ideia de que o homem está no centro, mas Deus está no centro de todas as coisas a partir da sua aplicação dos princípios imutáveis da espiritualidade. Então este vídeo é para você que tem essa dúvida e que quer aprender um pouco mais sobre este assunto. Você está neste exato momento participando do que eu chamo de Café com Damon. É um momento de bate-papo, de conversa, de profundo conhecimento em todas as áreas da gestão e da espiritualidade, tá bom? O tema de hoje não poderia ser menos polêmico do que todos os outros temas do Café com Damon. Eu quero, na verdade, fazer uma afirmativa audaciosa que talvez possa mexer com as suas estruturas. Você, se intitulando cristão, não se torna prioridade no reino de Deus. Duro ouvir isso, né? Café com Damon é momento de ouvir a verdade e engolir seco. Para não engolir seco, toma um cafezinho. Se intitular cristão não te torna prioridade no reino de Deus. É muito comum para nós cristãos, e quando eu falo cristão, de fato estou englobando todas as denominações, todas as crenças e dogmas religiosos, seja protestante, protestante pentecostal, protestante tradicional, seja anglicano, seja católico, espírita. Se você, de alguma forma, confessa a fé cristã, ou seja, você tem na sua religião a dogmática cristã, eu estou falando para você. Principalmente para você que em algum momento, ou até mesmo agora, esteja perdido no tempo e espaço, na administração da sua vida e dos seus papéis. Então é muito comum para nós cristãos pensarmos que nós somos o centro do universo. A prioridade para Deus, que somos escolhidos para desfrutar o melhor desta terra. Você, em algum momento, já ouviu essa expressão? Não precisa dizer nada, só dá um joinha para mim aí. Só dá um aceno para eu saber que você está conectado e que você já em algum momento ouviu essa expressão. Tipo assim, ó, eu sou filho do rei, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu fui chamado para ser topo e não cauda. Eu fui chamado para ser ou experimentar o melhor desta terra. Eu sou o ouro perfeito e valioso de Ofir. Eu sou filho do rei, logo eu tenho que determinar e as coisas vão acontecer. Em algum momento você já ouviu essa expressão ou até mesmo utilizou? Eu vou dizer para você com muita sinceridade, franqueza e com profundo pesar no coração, que estas frases, esse pensamento, ele é totalmente antropofológico. É de profunda antropologia esta afirmativa. É de uma colocação ou de um efeito antropocêntrico. É você se colocando no centro do universo ou no centro do reino de Deus. E se você que é cristão tem alguma afinidade ou conexão com o estudo da Bíblia, você vai começar a resgatar, a partir de agora, alguns conceitos que vão abrir os seus olhos e te mostrar que você não foi chamado para ser topo ou cabeça. Você não foi chamado para ser o ouro puro de Ofir, o lindo de Papai do Céu, a criatura esplendorosa e prioritária da visão de Jesus. Certa vez eu ouvi um pregador falando nas redes sociais da seguinte forma: Jesus é o centro de Deus. Eu sou o centro de Jesus, ou seja, eu sou o centro de Deus. Deus fez tudo o que Ele fez no universo em prol de um indivíduo, eu. Queridos, esta afirmativa
é de um antropocentrismo imensurável. É de uma visão centralizadora do seu próprio umbigo, é você girar em torno de você próprio e você coloca todo o universo para girar em torno de você. É por isso que a gente vai ouvir o tempo inteiro, determina porque Deus vai fazer. Deus passa a ser então um cartão de crédito, uma conta bancária, a qual eu não tenho crédito, mas faço a compra e em algum momento essa compra vai ser paga por alguém, que não sou eu. Você está entendendo? De repente você começa a puxar afirmativas e argumentativas para tentar solidificar a afirmativa que você é o centro. Aí você começa a dizer, né? Aí começa a puxar os versículos bíblicos, como por exemplo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus moveu céus e terra para poder te colocar no centro do universo. Não. O que a Bíblia vai mostrar para você o tempo inteiro é que Deus te ama de tal forma que Ele te chama para glorificá-lo e gozá-lo por toda a eternidade. A Bíblia vai dizer que a natureza da prova e testemunho do poder e da grandiosidade de Deus. Quando Jesus veio à Terra, ele veio com um discurso e ele vai falar para os discípulos o tempo inteiro: eu vim para glorificar o Pai. Eu vim para que o Pai seja glorificado. Eu estou implementando o reino dos céus e a vontade de Deus seja feita tanto no céu, aqui na terra, quanto no céu. É a oração do Pai Nosso. Então, quero dizer para você com toda a propriedade, afirmativa, certeza e verdade: você não é o centro de nada. E nem deve ser. Inclusive, da sua vida, você não pode ser o centro. Porque o dia que você for o centro da sua vida, tudo vai girar em torno de você. E o dia que você estiver mal, tudo que está em torno de você vai desmoronar. Quem me segue há mais tempo tem me visto falar o tempo inteiro sobre o centro ou círculo das influências. É aquilo que influencia todo o seu entorno, toda a sua vida, tudo aquilo que está em torno da sua vida. E no centro deve estar colocado os princípios imutáveis da espiritualidade. E você passa a ser regido por este princípio. Então, quando a gente vai falar que o fato de te intitular cristão não te coloca ou não te torna em prioridade no reino de Deus, eu quero te dizer que você passa a ser exatamente o que você é, nada. O profeta Jeremias, escrevendo no Antigo Testamento, ele vai dizer que nós somos comparados como o pó da balança. Sabe qual é a diferença que o pó faz na balança? Nenhuma. Então você não é o centro de nada, você é o pó da balança, você não tem valor nenhum. O valor que você tem é o valor atribuído pela graça de Deus, que nos amou de tal forma que se Ele não tivesse entregue Jesus para morrer por nós, nós estaríamos totalmente condenados. Por que eu estou te falando isso? Porque nós aprendemos o tempo inteiro a barganhar com a divindade através da oração, do jejum, de rezas, caridades e outros. Há pessoas, inclusive, que atrelam a sua salvação em Deus a partir do cumprimento de ações sociais ou de caridade. Ou seja, eu dou para receber. A gente está condicionado. E a sociedade que nós vivemos reza, prega, afirma isso, mas está errado. Veja bem, eu estou aqui falando porque eu tenho propriedade profunda para dizer o que eu estou dizendo. Eu entrei na vida religiosa aos 18 anos de idade, estou com 46, faz as contas. 28 anos nesta vida, olhando, vendo e percebendo as mazelas humanas, dita a todo momento nas igrejas, e agora todo esse discurso está entrelaçado nas mídias sociais. Eu não estou falando contra a igreja ou os líderes, os bons líderes espirituais. Não estou falando sobre isso. Até porque eu sou uma pessoa altamente engajada na vida espiritual e religiosa. Eu sou alguém altamente engajado na vida social religiosa. Vou à igreja
pelo menos 3 vezes por semana, faço as minhas orações, eu ajudo na pregação do Evangelho, eu estou exercendo a prática religiosa na sua maior integralidade. Então, o que eu estou falando para você é sobre conceitos que estão sendo difundidos a todo momento, a todo instante, e tem contaminado o seu coração e te feito perceber diferentemente daquilo que é a pura verdade. Para você crescer na vida, para você ter condição de ter um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário, condição de sustentar a sua família, de trazer conforto para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, ser reconhecido no seu trabalho, ser referência na profissão, ser referência no trato com a sociedade, o que você precisa é de estudar, é de buscar conhecimento, é de se preparar, é de pagar o preço necessário para se desenvolver na vida. Isto você não vai conseguir a partir de jejum e oração. Talvez seja muito disruptivo o que eu estou te falando aqui, mas é a pura e mais excelente verdade. Deus não te chamou para ser o centro do reino de Deus. Deus te chamou para ser servo, e como servo você precisa desenvolver seus dons, talentos e buscar diariamente se preparar para entregar o seu melhor. Deus não te chamou para te dar, Deus te chamou para você se doar para o reino, se doar para a vida, se doar para o outro. E uma grande polêmica dentro da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, tentando orientar os cristãos daquela igreja e daquela época, ele chega a afirmar para eles: olha, preste muita atenção no que está acontecendo aí. Há cristãos que não querem trabalhar, há outros que roubavam, há outros que tinham uma vida totalmente perversa. E ele começa a ensinar e trazer alguns princípios imutáveis da espiritualidade. Ele fala assim: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que tinha uma vida promíscua, que não tenha mais. Aquele que não trabalhava, passe a trabalhar, para que tenha com que socorrer o necessitado. Está entendendo o que o apóstolo Paulo está falando? Quando Jesus aponta na Bíblia sobre as parábolas do semeador, ou ele vai falar sobre o servo infiel, ele diz assim, certa vez um homem, dono da casa, resolve viajar. E ele então chama 3 servos. A um ele dá 1 talento, a outro 5 e a outro 10. Aquele que recebeu 1 talento enterrou. O que recebeu 5 levou para o banco e investiu. O que recebeu 10 levou para o banco e investiu. Quando ele volta, e ele começa a cobrar esses talentos. O que tinha 1 devolve 1. O que tinha 5 devolve 10. O que tinha 10 devolve 20. E Jesus fala assim, servo mau e negligente. Sabia que eu colho e cobro onde não plantei. Ao invés de investir este talento, você enterrou. Enquanto que os outros investiram. Tem gente que pega esse texto e vai dizer que você tem que dar para receber. É a teologia chamada teologia da prosperidade. Sai fora disso. O que a Bíblia quer mostrar é que você precisa pegar os seus talentos e desenvolver. Se você encarar aqueles talentos como algo financeiro, perfeito. Mas a base do ensinamento não é esta. A base do ensinamento é mostrar que eu preciso pegar o que eu tenho e o que eu sou e dedicar a obra para que isso se desenvolva e eu consiga aplicar em todas as áreas da minha vida. O que isso quer dizer? Você é bom de matemática? Vá fazer um curso na área de exatas, uma faculdade, uma especialização. Quer ter um melhor salário? Não fica fazendo campanha de oração, não. Ore para que Deus te dê iluminação e força para você buscar a orientação divina para saber o que você deve estudar,
qual currículo você deve montar, qual empresa mandar o seu currículo e fazer a prova para poder encontrar um melhor emprego. Você não é o centro do reino de Deus. Você é um servo chamado para desenvolver-se e se dedicar ao reino. O centro do reino de Deus é Deus. O seu implementador é Cristo, que te chama para ser servo. A base da espiritualidade cristã nada mais é do que você buscar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, com todas as suas forças, buscando desenvolver o processo da santificação. É você olhar para você mesmo como alguém que precisa ser mudado, transformado, melhorado para se entregar a Deus. É uma viagem interior. É se preparar sendo melhor a cada dia de você mesmo, para que você possa aplicar na melhora da vida do outro. É você se entregar, se dedicar ao outro. Tá entendendo? Tá entendendo que a espiritualidade cristã vai para além do receber, da barganha, da troca. E o que eu tenho enxergado no decorrer de 28 anos de caminhada na vida espiritual e na vida da gestão? As pessoas querem receber de Deus sem o menor esforço. Inúmeras vezes eu já vi as pessoas indo para a prova do Enem e ora, Senhor, me faça saber as questões. E o cidadão não estudou. Ao passo que o seu concorrente, há um ano inteiro estudando 16 horas por dia, fazendo inúmeros exercícios, se preparando, se enchendo do conhecimento secular para fazer a prova, vai perder a vaga simplesmente porque você se acha o centro do reino de Deus e a partir de uma única oração Deus vai tirar a vaga de alguém que estudou, sendo injusto, e te dá só porque você é a menina dos olhos de Deus, o lindão de Jesus. Está entendendo que isso não faz conexão, ou isso não tem nenhum sentido lógico de ser? Agora, quando você estudou todo ano, aplicou-se fortemente no conhecimento e vai fazer uma prova, você tem todo o direito do mundo de, sendo filho e servo de Deus, dizer, Senhor, me faça lembrar de tudo aquilo que eu vi e ouvi para eu conseguir fazer uma boa prova. E quando você fizer uma boa prova, passar, se formar e ser um bom profissional, você tem que lembrar disso e se aplicar, se entregar por completo para melhorar a vida do outro, da sua família, daqueles que estão ao redor. Isto é a profunda e mais verdadeira espiritualidade. Contudo, nesses 28 anos de caminhada cristã e espiritual, o que eu tenho visto são pessoas problemáticas, pessoas que não obtêm resultados na vida. Quando eu falo resultados na vida, eu não estou falando sobre ficar rico, milionário, não. Isso é outra falácia que a gente vai tratar depois. Resultados na vida é você, de fato, obter o resultado planejado, estruturado, sonhado e preparado por você. É conseguir alinhar os papéis, sendo marido, filho, pai, profissional, alguém inserido no contexto social da sociedade e da igreja, é ter o seu coração aplicado às coisas da sociedade e do reino, porque ninguém é espiritual vivendo sozinho, ninguém é espiritual olhando para si próprio, se achando ouro puro de Ofir. Você só é espiritual quando você aplica a sua vida para benefício e melhorar a vida do outro. Então nessa caminhada o que eu vejo são pessoas que não obtêm resultados, sem autocrítica no coração, para entender que na maioria dos seus problemas, salvos um problema ou outro que brota do nada, a maioria dos nossos problemas são gerados por maus hábitos,
por hábitos de gestão falha, você é alguém que não se programa, não tem uma agenda definida, delimitada, não tem um plano de gestão individual e pessoal, não tem projetos de curto, de médio e de longo prazo, vai vivendo segundo a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e quer ter uma vida agradável, sustentável, uma vida prazerosa, quer ter uma boa profissão, quer ter dinheiro e uma boa família. É impossível. Então, o que eu tenho visto no decorrer de 28 anos são pessoas sem essa autocrítica, para entender que os seus problemas normalmente são gerados por você mesmo, a partir de maus hábitos adquiridos. Desta forma, a partir daí, foi que eu entendi que precisava mudar aquilo que precisava ser mudado. Mudar a parte que só eu posso mudar. Só que nem sempre a gente consegue entender que o fato de você baixar a cabeça, estudar e sair fazendo não é suficiente. Você precisa de planejamento, de plano de gestão. Tem feito gestão? Tem feito sentido para vocês? Deixa eu ver, o pessoal está comentando aqui, ó. Muitos de nós cristãos negligenciamos a responsabilidade dos nossos atos profundamente. É assim, ó. Você não se prepara, não estuda, não programa e não tem uma gestão eficaz da sua vida. Aí, você tem a ideia de implementar um projeto, seja ele qual for. Aí não dá certo. Você normalmente tem dois escapes, né? Você fala assim, é o inimigo. É o inimigo que me atrapalhou, é o diabo. Ou você diz assim, não era da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus, por isso que não deu certo. Porque se tivesse dado certo, era da vontade de Deus. E se fosse da vontade de Deus, tudo tinha dado certo. Ou seja, você atribui a Deus ou ao diabo o seu insucesso, e o seu insucesso, quase que 100% das vezes, é por falta de gestão pessoal, gestão da vida, gestão espiritual, gestão de demanda, gestão de todas as áreas da sua vida. O pessoal está comentando aqui, ó. Orações, meditações, rezas e outros. Tem a intenção de relacionamento com Deus? Tem a intenção. Só que isto não define o seu grau ou a qualidade da sua relação com Deus. Até porque Jesus, quando ensina os discípulos a orar, ele fala assim, ó, não é pelo muito falar que serão ouvidos. Então não são repetições que fará com que Deus ouça a sua oração. Aí você pode dizer assim, não, mas está errado, porque quando Jesus fala lá para os discípulos sobre a mulher que importuna o juiz, ela vai importunando até ele ouvir. O que Jesus está querendo ensinar é que você precisa ter constância e resiliência em continuar clamando e orando. Ele não está falando de repetição, é você falar a mesma frase 150 vezes no dia. Não é isso. Então, respondendo aqui a afirmativa, né? A oração, o jejum, a reza, o estudo da Bíblia é para fazer com que você cresça no entendimento e na consciência de quem é Deus, quem é você e como você deve se entregar ao próximo. A constância na oração, nas rezas, nas súplicas, nos estudos da palavra vão te fazer ser uma pessoa altamente consciente de que você é pecador, falho, precisa de fato crescer e se aplicar ao crescimento pessoal, espiritual e no crescimento no trato com as outras pessoas. Alguém disse aqui, ó, existe uma expressão para quando tomamos atitudes sem planejamento? Seja o que Deus quiser. Eu me aplico a um projeto sem me preparar, sem estudar, sem fazer um plano, né, inteiro e digo, seja o que Deus quiser. E eu vou te dizer o que Deus quer. Deus quer que dê errado. Porque você não se preparou. Presta atenção, pessoal. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Presta atenção. Diga para mim,
Se você é cristão, você vai conseguir com muita facilidade trazer para mim essa informação. Diga para mim, qual foi, me diga um plano que Deus, uma ação que Deus tomou sem um planejamento. Diga para mim, qual atitude que você vê na Bíblia sem antes ter toda uma preparação por Deus. Veja que quando o tema de hoje, eu já falei, vou repetir para quem entrou depois, né? Mas está escrito aí na chamada da live. Se intitular cristão não te torna prioridade no reino de Deus. Vamos tomar como exemplo o reino de Deus, né? A implementação do reino de Deus. Certa vez alguém me perguntou assim, quando foi que o reino foi implementado? Aí é uma questão teológica, uma discussão de horas, né? E eu não vou entrar neste mérito. Mas assim, independente do momento exato da implementação do reino, ele foi trabalhado desde o Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Quando Adão cai no pecado e Deus já traz a palavra de restauração, ele fala assim, ó, haverá nascido de mulher aquele que pisará a cabeça da serpente, que é Jesus. Então veja que Deus constrói o plano de redenção do reino lá no Jardim do Éden, capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis. Ele já está apontando lá para o nascimento de Jesus no ano 1. E ele traz o seu plano através da escolha da nação de Israel. Primeiro ele chama Abraão, Isaac e Jacó, delimita o seu povo que é Israel, leva Israel para o Egito, tira Israel do Egito, leva para a terra prometida, implementa ali toda uma história acerca do próprio cristianismo. Vem e nasce Jesus, é predito o nascimento virginal de Jesus, a virgem conceberia e daria à luz. Então veja que foi todo um plano traçado, não tem como dar errado. Aí você quer criar uma empresa do zero, não quer planejar, não quer se programar e diz, Deus vai me abençoar porque eu sou crente. Eu creio em Deus, eu sou cristão, eu sou um católico fervoroso, eu sou um protestante fervoroso, eu sou alguém que ora o tempo inteiro e lê a Bíblia. Deus tem a obrigação de fazer meu negócio dar certo. Deus não tem obrigação nenhuma. Você não é o centro do reino de Deus. Ponto. Quando você ouvir alguém dizer, você é o centro, você é o lindo de Jesus, você e Jesus têm o mesmo, a mesma moral com Deus, é mentira, gente. É mentira. É só olhar para a Bíblia. É preciso ter gestão. É preciso organizar os seus papéis. É preciso estabelecer metas. É preciso ter foco. Tudo isso faz parte da gestão de sua vida. O grande problema é que, normalmente, aí eu quero te fazer uma outra pergunta, tá? Observa as pessoas que andam ao seu redor, que você conhece. O grande problema é que existe uma polarização natural na sociedade, que é a seguinte. Quando você vê alguém altamente sucedido, bem-sucedido na sociedade, com um emprego bom, um salário legal, uma família boa, uma casa boa, ele teve que abrir mão da espiritualidade. Aí ele deixou a sua fé. Quando não deixou a sua fé, é aquele cristão domingueiro. Sabe o que é cristão domingueiro? Coloque para mim, o que é cristão domingueiro? Enquanto eu leio mais uma frase aqui no YouTube. O Jesus Pereira colocou aqui, ó, fico feliz de ver que no início do 3º milênio estão sendo levantados líderes espirituais que entenderam a verdadeira mensagem de Cristo. Eu também. Eu estou muito feliz com isso, sabe por quê? Porque a gente viveu na Idade Média a escuridão dos líderes eclesiásticos que vendiam indulgências e tirava do povo que o povo não tinha, vendendo pedaços no céu e perdão de pecados. Vimos isso caindo por terra depois de muitos anos. E quando eu comecei na minha caminhada cristã, há 28 anos atrás, e eu vou dizer, para além da caminhada cristã, a caminhada espiritual, eu diagnostiquei já naquela época que o período das indulgências estava voltando e hoje está no auge.
O que é o período das indulgências? É assim, ó, padres, pastores, líderes religiosos dizendo o seguinte: olha, você precisa pagar um preço para ser feliz, você tem que pagar um preço para ser próspero, você tem que pagar um preço para ir para o céu, você tem que pagar um preço, paga preço, paga preço. E quando eu falo paga preço, é financeiro, é dinheiro. Tudo que existe na nossa vida é baseado na graça de Deus. E Jesus fala assim, ó, de graça recebeis, de graça dai. Isso aí. Cristão domingueiro é cristão de domingo. Exatamente. Ele vai à missa aos domingos à noite. Ele vai ao culto aos domingos à noite. Não tem uma vida de oração, de estudo da palavra, de meditação. É a semana inteira ele vive de qualquer jeito. No domingo ele põe a roupa de cristão e vai para a igreja. Fica lá meia hora, já não está aguentando mais ouvir o padre ou o pastor pregando a palavra de Deus e está doido para ir embora para assistir o restante do Fantástico e comer o resto do frango assado do almoço. Isso é cristão domingueiro. Sabe o que eu quero dizer para você, cristão domingueiro? Você não vai crescer nunca na vida espiritual. Voltando aqui, foco. A polaridade que há hoje nos nossos dias é muito nítida, é assim, ó. Ou o cara é bem sucedido financeiramente ou em outros papéis da vida, ou ele é bem sucedido ou obtém resultados espirituais. Ou o cara vai para a faculdade estudar e faz pós-graduação, ou o cara fica enfiado na igreja dia e noite para aprender da Bíblia. Esse aqui cresce na área financeira, na área profissional e consegue uma colocação boa no mercado, mas esquece de Deus. Esse aqui só pensa nos trabalhos religiosos em Deus, mas esquece de investir na sua vida cotidiana e nos seus papéis. E vivem polarizados. Um não consegue ter desenvolvimento nas áreas prioritárias da vida, mas consegue fluir na área espiritual. E daqui a pouco eu vou falar que se não flui nas outras áreas, no espiritual fica preso também. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. E o de cá não evolui na vida espiritual, é um cristão domingueiro, mas consegue o seu posicionamento no mercado. O canal Gestão Espiritual, o nosso trabalho, a nossa fala, o nosso conteúdo é para te mostrar que é possível ter os dois. Gestão espiritual é a união da gestão no mais profundo da teoria e prática, associada ao conhecimento espiritual e o engajamento com os princípios imutáveis da espiritualidade, fundindo-se, formando um único bloco, um ser espiritual que obtém resultados eficazes em todas as áreas da sua vida. Este é o nosso plano, essa é a nossa estratégia, este é o nosso foco, esta é a nossa missão. É te mostrar que é possível você ter gestão, organização de seus papéis, estabelecer as suas metas, ter foco e ainda assim ser alguém altamente conectado com a espiritualidade. Fazendo tudo isso e colocando nesse pacote o momento da sua oração, o momento do seu estudo bíblico, o momento da sua dedicação à meditação e à sua viagem interior, o momento da sua dedicação ao próximo, fazer a vida do outro melhor. É possível. Porque eu sou fruto desta possibilidade. Eu atingi o ápice da minha carreira profissional. A minha família extremamente estruturada e amável, colada, e ainda assim em nenhum momento eu deixei para trás a minha conexão com Deus e a minha vida espiritual de lado. É possível. Basta você pagar o preço, não financeiro, mas o preço de ser alguém resiliente, focado e que queira fazer mudanças profundas nos seus mau hábitos. E fazer com que a sua vida seja agora uma vida pautada em princípios, geridas a partir de princípios espirituais. A Adriana colocou aqui, ó, até porque as pessoas vivem na correria durante a semana, porque não tem tempo de aprender sobre gestão. Muitos vão só aos domingos por falta de tempo, exatamente. E o grande problema é assim, ó, normalmente essas pessoas não têm tempo para nada. Não tem tempo para nada.
Não tem tempo para orar, para meditar, não tem tempo para um hobby, não tem tempo para assistir uma televisão. Quando consegue fazer uma dessas coisas, tem que deixar para trás alguma atividade importante para fazer, porque não tem senso de priorização, não consegue colocar em prática ferramentas para te ajudar a gerir as suas demandas diárias, não consegue gerir um calendário, não consegue ter uma agenda, não consegue delimitar as atividades que precisa fazer pautado numa matriz de priorização. Então vive a vida mergulhada em demanda. E em alguns momentos eu já falei, a gente futuramente vai falar um pouquinho sobre técnicas de priorização, de gestão, entender qual é a diferença do que é importante, do que é urgente, do que não é importante, do que não é urgente. É entender que tudo aquilo que é urgente hoje é porque em algum momento foi importante e foi negligenciado. Aí você vai vivendo a semana inteira mergulhado nessa crise. Chega no domingo, você não tem tempo para nada. Vai rapidamente, toma um banho, já chegando no final da tarde do domingo, e começa a se preparar para ir para o seu trabalho religioso lá na sua igreja. E começa na segunda-feira. Aí a pessoa diz: segunda-feira não presta. Tem um ranço de segunda-feira. Por quê? Porque a sua vida está pautada na desorganização geral. Pessoal, tem feito sentido para vocês o que eu estou falando? Você conhece algum cristão que tem negligenciado a sua vida profissional, o acompanhamento dos filhos, o acompanhamento da esposa? Eu já falei a forma errada, né? Que é ter essa vida complicada. Qual é a forma certa, então? Qual é o jeito certo de viver uma vida obtendo resultados em todas as áreas, tendo alinhado todos os papéis e ainda assim não deixar para trás a sua conexão espiritual? Eu vou falar sobre 3 pilares e depois de falar destes 3 pilares, eu vou falar sobre 4 dicas práticas para que você entenda como melhorar a sua vida, como melhorar o desenvolvimento pessoal, para que gradativamente você se liberte desta confusão total e entre profundamente para uma vida alinhada. Os 3 pilares é entender que todo ser humano nasceu com a necessidade intrínseca dentro do seu coração de ter conexão profunda e direta com Deus. Todo ser humano, independente da crença religiosa, espiritual, ele tem a necessidade da conexão com a divindade. Então este é o primeiro pilar. A espiritualidade é pautada na necessidade de você se conectar com o divino, com o transcendente, com aquilo que é espiritual. No nosso caso, nós cristãos, é Deus. A nossa conexão com Deus é de fundamental importância. É prioritário. É necessário. Este é o primeiro pilar. O segundo pilar é você olhar para você mesmo, entendendo que é necessário fazer uma análise crítica diária. E a partir dessa análise crítica, pontuar aquilo que precisa ser mudado e trabalhar para que essa mudança de fato aconteça. O terceiro pilar da espiritualidade é você se conectar com o outro. Porque nós fomos criados para ser seres sociáveis. Nós precisamos do outro para viver. É o que eu chamo de relação de interdependência. Não é de dependência, é interdependência. Eu dependo do outro e o outro depende de mim. E nós nos completamos para vivermos uma vida plena, o que eu chamo de vida plena espiritual. Dito isto, esses 3 pilares, você precisa então, a partir disso, buscar essa conexão com Deus a partir do seu aprimoramento espiritual, o que eu chamo de processo de santificação. É você buscar se desprender das coisas que contaminam a sua alma e se conectar com aquilo que vai construir a conexão profunda entre você e Deus, através da meditação,
da oração, da leitura da Bíblia e de trabalhos profundos interiores no seu coração. Uma outra dica é você, de fato, fazer uma análise crítica profunda. De repente é necessário até um acompanhamento psicológico, conversar com alguém que tem um pouco mais de experiência na área espiritual para te ajudar a compreender quais são os pontos que você precisa moldar e melhorar. E buscar a interação com o outro. Ótimo! Estas são dicas gerais, práticas, para você começar todo um plano. Como você vai conseguir desenvolver tudo isso? Aí você precisa trabalhar no aprimoramento da sua gestão como um todo. Muitas pessoas têm trabalhado as questões de gestão pessoal. Isso é muito pequeno e eu sou especialista nessa área. Eu sou formado pós-graduado em gestão, liderança e inovação. Então eu estou falando de algo que é fruto de estudo pós-graduação e de todo o meu trabalho de conclusão de curso. É sobre gestão. Você precisa urgentemente mudar a sua forma de gerir o todo. Porque gestão pessoal vai falar sobre gestão de demandas, tarefas, dia a dia. Não. É muito mais do que isso. Você precisa ter o foco, o olho no gerir a sua vida como um todo. Primeiro, a partir de princípios imutáveis. Aí você precisa revisitar outras lives, outros vídeos no YouTube. Olha no canal quando eu falo sobre o círculo das influências, o mosaico dos hábitos, para que você compreenda. Não vai dar tempo de falar isso agora, mas você precisa mudar a sua forma de olhar a vida como um todo. A sua vida não pode ser pautada no dinheiro, no trabalho, em você, na igreja, na religião, na família, na esposa. Não. É em princípios imutáveis. A partir daí, agora eu vou te dar conselhos mais práticos ainda. Trabalhe com foco. Tenha foco em tudo que você for fazer. Não deixe a falta de concentração, a dispersão total te tirar do objetivo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tenha uma metodologia de gestão, seja ela qual for. É claro que tem metodologias melhores e outras piores, mas a melhor metodologia é aquela que você consegue executar, para que você então tenha ferramentas de colocar em prática tudo isso. Organize a sua vida a partir de papéis. O que Damon, quanto pai, precisa desenvolver, crescer, mudar, melhorar? O que o Damon, quanto profissional, precisa aprender, estudar, se preparar? O que Damon, quanto marido, precisa alinhar? Então, assim, divida, organize a sua vida em papéis, porque é em papéis que nós vivemos. E estabeleça metas de curto, médio e longo prazo, para que você olhe para o objetivo a ser alcançado e tenha condição de desenvolver esta caminhada até atingir os seus objetivos, dividido por papéis. E por fim, tenha um agendamento consistente. Planeje a sua semana. Não fique planejando o dia de amanhã. Não, planeje a sua semana com datas delimitadas para aquilo que é importante. Separe 3, no máximo 4 tarefas de real importância que você tenha que executar durante a semana, para que você saiba que mesmo que você não faça quase nada na semana, mas esses 3 itens ou 4 itens que são prioridades, são importantes, foram cumpridos. Então você pode matar o restante da semana inteira. Então, assim, tenha um método de gestão semanal, para que você tenha a visão do todo. E para encerrar, que o nosso tempo está acabando. Neste agendamento, você vai colocar como prioridade as questões espirituais. Então, tem horário para oração, tem horário para meditação, tem horário para você desprender tempo de qualidade para os seus filhos e esposa, para que você comece a priorizar aquilo que é de fato importante. Volte a ter conexão social religiosa, ou seja, vá à igreja. Ali você aprende, você ensina, você escuta uma palavra diferente. Ali você está cristão com cristão,
se lapidando, criando essa conexão de interdependência. Então, assim, ó, separe. Talvez você há anos não vai na igreja. Comece devagar. Olha, vou agendar. Todo domingo às 19 horas eu vou na missa. Eu vou no culto. E coloca essa data. Olha, chova ou faça sol à noite, chegue visita ou não, eu tenho meu compromisso de ir. Aí vai acrescentando um pouquinho. Vai na escola bíblica dominical, vai na missa da manhã, vá na reunião de oração. E você vai ver que vai investir 3, 4 horas da semana em trabalhos religiosos. Não vai te fazer falta alguma e vai dar uma potencialização na sua vida que você não vai acreditar. Não são 4 horas de trabalhos regulares, coletivos em comunidade, que vai atrapalhar a sua vida, não. Você tem 164 horas semanais para você gastar. São 4 horas que eu estou falando. Tá entendendo? Então são dicas rápidas que você de repente não conseguiu anotar, mas volta o vídeo e você vai conseguir ter pausado, né, todas essas dicas. Vai anotando para que você consiga dar uma virada e mudar a sua vida. Gente, estamos chegando ao final de mais um Café com Damor. Estou triste porque acabou. Estou triste porque o meu café acabou lá no início da live já, né? Mas quero te convidar. Toda terça-feira, 20 horas Brasília. Toda quinta-feira, 20 horas Brasília. Nós temos um encontro no Gestão Espiritual no Instagram, no Gestão Espiritual do Facebook, no Gestão Espiritual do YouTube, para que a gente tenha conversas profundas, pautadas na palavra e em princípios espirituais estabelecidos por Deus. Porque eu quero te ensinar a ser uma pessoa altamente produtiva em todas as áreas, sem perder a sua conexão espiritual. Porque isso é o que é mais importante, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e a gente se encontra terça-feira que vem. Fique conectado no canal, tem conteúdo todo dia para te ajudar, tá bom? Fique conectado também nos Princípios Imutáveis, na série Princípios Imutáveis. Todo dia de manhã eu posto um princípio imutável, vai te ajudar a crescer na vida espiritual também, tá bom? Um grande abraço e até mais.